Olá, aqui é o pastor Fernando Angelim. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula do módulo de Introdução à Teologia Bíblica Batista Reformada. Nas últimas aulas trabalhamos os conceitos de Pacto de Obras, Pacto da Graça e Pacto da Redenção. Na aula de hoje iremos trabalhar no que consiste a Antiga Aliança e como ela se relaciona com a Nova Aliança. Notaremos que a Antiga Aliança diz respeito especificamente à aliança feita por Deus com Israel, mediada por Moisés. Entretanto, a Antiga Aliança também abrange todo o período posterior à queda no Antigo Testamento até o estabelecimento da Nova Aliança. A Nova Aliança equivale ao Pacto da Graça, ao Evangelho, a maneira pela qual Deus salva pecadores da caída posteridade de Adão através da obra redentora de Cristo. Vimos que esse pacto da graça foi planejado na eternidade passada, revelado ao longo do Antigo Testamento, mas concluído somente na plenitude dos tempos em Jesus Cristo. Portanto, na perspectiva batista reformada, o pacto da graça é a nova aliança. Vamos agora aprofundar alguns aspectos que foram apenas brevemente mencionados em aulas anteriores. E na próxima aula, trataremos como os crentes pertencentes à nova aliança se relacionam com a lei de Deus. Vamos em frente. A Antiga Aliança. O que é a Antiga Aliança? No livro Os Distintivos da Teologia Pactual Batista, Pascal Denot explica que as Escrituras usam a expressão Antiga Aliança para designar a aliança concluída entre Deus e Israel no êxodo do Egito, a aliança da qual Moisés foi o mediador. Entretanto, afirma que também se refere a mais do que isso, pois de acordo com os aliancistas do século XVII, a Antiga Aliança incluía todo o período do Antigo Testamento, ou seja, desde a queda até o estabelecimento da nova aliança em Cristo. Sendo assim, a teologia pactual viu a Antiga Aliança como sendo cumulativa, ou seja, os teólogos reformados não viam as alianças da promessa como sendo várias alianças independentes umas das outras, mas como alianças cumulativas. Logo, quando utilizamos o termo Antiga Aliança, nos referimos à aliança estabelecida por Deus com Moisés no Sinai, mas também pode tratar-se de todo o período do Antigo Testamento, desde a queda até o estabelecimento da nova aliança em Cristo. Para compreendermos melhor esses pontos, vamos lembrar de algo que já mencionei em aulas passadas, a dicotomia no pacto com Abraão. As duas alianças feitas com Abraão. Confira Gálatas 4:24. Em aulas anteriores, vimos que no Antigo Testamento, o pacto da graça foi revelado como uma promessa em Gênesis 3:15. E depois, por etapas sucessivas, até a sua revelação completa no Novo Testamento. Vimos que Deus fez uma aliança com Noé, a qual trouxe estabilidade física para o desenvolvimento da promessa. E posteriormente, fez aliança com Abraão. Expliquei que a aliança com Abraão possuía uma dicotomia. Possuía aspectos físicos, espirituais, aspectos terrenos e celestiais, aspectos condicionais e incondicionais. Os aspectos físicos da aliança abraâmica se cumpririam na nação de Israel. O sinal desta aliança era a circuncisão física e a terra prometida era Canaã. E o desenvolvimento da mesma se dá com a sua descendência física na nação de Israel sob a antiga aliança, a qual serviu também para preservar a genealogia do Messias, prefigurar tipologicamente a sua vinda e serve de aio para conduzir a Cristo ao demonstrar a pecaminosidade humana e a necessidade de um Salvador. Entretanto, as promessas espirituais da aliança abraâmica referiam-se a Cristo, o descendente de Abraão, e se cumpririam na nova aliança. A circuncisão na nova aliança é no coração dos salvos. Os herdeiros dessas promessas são aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm a fé de Abraão. John Pillsbury afirmou: havia em Abraão, ao mesmo tempo, uma descendência espiritual e uma descendência carnal, entre as quais Deus sempre fez distinção através de suas gerações. Na mesma linha de raciocínio, Pascal Denot explica que Abraão possuiu uma posteridade física, bem como uma posteridade espiritual. Há uma circuncisão externa da carne e uma interna do coração. Há uma terra prometida aqui no mundo e um reino celestial. Para observarmos melhor esse ponto, notemos o diagrama encontrado no livro de Jeffrey Johnson. Johnson demonstra que a nova aliança foi estabelecida com a descendência espiritual de Abraão, ao passo que a antiga aliança foi estabelecida com a descendência natural de Abraão. O pacto da graça é revelado a Abraão como uma promessa, ao mesmo tempo que a aliança estabelecida com seus descendentes físicos no Sinai era um pacto de obras, possuía condições
e prometia bênçãos ou maldições conforme a obediência ou desobediência do povo. Paulo afirma que a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Romanos 2:25. É importante lembrarmos que o pacto da graça ainda não havia sido formalmente estabelecido com Abraão, mas prometido a ele, como Thomas Pynchon explicou. Essa promessa é citada pelo apóstolo como a aliança do evangelho, em contraste com a aliança da circuncisão, que era vinculada à descendência carnal de Abraão. O texto de Gálatas 4, do 22 ao 31, expressa muito bem o que já vimos até aqui. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O apóstolo Paulo apresenta as 2 mulheres de Abraão, Sara e Agar, representando 2 alianças. Agar era escrava, mãe de Ismael e gera filhos para a escravidão, corresponde ao Monte Sinai, na Arábia. A outra é livre, Sara, mãe de Isaque, o filho da promessa, e corresponde a Jerusalém lá de cima. A escrava é mandada embora com seu filho e a livre permanece. Os teólogos batistas pactuais do século XVII entendiam que esse texto demonstrava a dicotomia na aliança abrâmica e a relação entre a antiga e a nova aliança. Agar representando a antiga aliança e Sara a nova aliança. E os filhos delas, aqueles que estão sobre essas alianças. E o fato da escrava ser lançada fora diz respeito à abolição da antiga aliança e o estabelecimento da nova. Pascal Denot explica: à luz de Gálatas 4, do 22 ao 31, os teólogos de 1689 consideraram que as 2 alianças que vieram de Abraão, Agar e Sara, eram a antiga e a nova aliança. A aliança da circuncisão, Agar, correspondia à antiga aliança, um pacto de obras estabelecido com a posteridade física de Abraão. A aliança da promessa, Sara, correspondia à nova aliança, o pacto da graça, revelado a Abraão e concluído com Cristo e a posteridade espiritual de Abraão. Dessa maneira, compreendendo a separação da posteridade física de Abraão de sua posteridade espiritual, interpretaram importantes textos das Escrituras como Romanos 9, do 6 ao 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Romanos 2, do 28 ao 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra,
e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Mateus 3, 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Sendo assim, entendemos que os batistas pactuais compreendem as duas alianças feitas na aliança abraâmica, que os seus aspectos físicos e condicionais se desenvolvem na antiga aliança, a aliança sinaítica. Portanto, a aliança no Sinai é uma progressão do pacto abraâmico. Ela surge por meio deste pacto. E as promessas espirituais e incondicionais feitas a Abraão se cumprem na nova aliança. Vamos para o nosso próximo ponto. Qual é o propósito da antiga aliança? Como já vimos, a antiga aliança corresponde a todo o período do Antigo Testamento, mais especificamente ao pacto feito com Moisés no Sinai. Notamos que essa aliança foi feita em progressão à aliança abraâmica e cumpre seus aspectos físicos e condicionais. Deus tirou o povo hebreu com mão forte do Egito, lhes conduziu pelo deserto, entrou em aliança com esse povo liderado por Moisés, a nação de Israel, sob uma teocracia. Deus lhes deu leis civis, cerimoniais e morais. Conduziu o povo de Israel, ordenou a construção do tabernáculo e todo o sistema levítico foi instituído. Essa aliança possuía bênçãos caso fosse obedecida e maldições no caso da desobediência do povo. Para fazer parte dessa aliança, era necessária a circuncisão física de todo aquele que se tornasse cidadão desse país. E deveriam circuncidar seus filhos, do sexo masculino, ao 8º dia após o nascimento. Essa era uma aliança nacional e sob ela haviam crentes e descrentes. Os descrentes demonstraram ser a maioria. Sobre os motivos dessa aliança, Pascal Denot pontua: o propósito da aliança com a posteridade física de Abraão, a antiga aliança ou a lei, não era fútil, visto que ela levava a Cristo. Esse objetivo foi alcançado pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, a observar tanto a linhagem messiânica como o pacto da graça. Segundo, ao apontar tipologicamente para Cristo. Terceiro, ao aprisionar todas as coisas sob o pecado, para que o único meio de se obter a herança prometida fosse através da fé em Cristo. Vamos para o primeiro propósito então, preservar a linhagem messiânica e o pacto da graça. Notamos que o pacto da graça é revelado a Abraão e concluído na nova aliança em Cristo. Deus prometeu a Abraão e seus descendentes que o seu herdeiro seria o Messias prometido. O privilégio da nação de Israel foi trazer o Messias prometido. As leis dadas a Israel, além de servirem para a organização daquele povo, também ajudaram a distinguir esta nação de outros grupos étnicos e preservar a descendência messiânica prometida a Abraão. Além da conservação de sua genealogia, muitos povos que se misturavam com outras nações perdiam totalmente a sua identidade e dificilmente preservavam a genealogia. Jeffrey Johnson explica que, sem documentação cuidadosa dos registros familiares, seria impossível provar que o Senhor Jesus era da família de Davi. De modo providencial, Deus fez uma provisão para isso no pacto mosaico. John Owen explica que essa aliança tinha um objetivo temporal e após seu cumprimento cessaria. Que essa separação e privilégio, a saber, o separar de Israel e sua preservação por meio da aliança, deveriam cessar quando seu objetivo fosse cumprido e o Messias fosse mostrado. A própria natureza da coisa o declara, pois para qual propósito deveriam continuar, uma vez que foi totalmente eficaz para o que foram designados? Portanto, um dos motivos da existência da antiga aliança era preservar a linhagem messiânica, o descendente de Abraão por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus e o apresenta como filho de Davi e filho de Abraão. Além disso, a antiga aliança preservou a promessa a respeito desse pacto da graça que seria estabelecido na história na nova aliança. Como observamos em Romanos 3:2 sobre um dos benefícios dos judeus, Paulo afirma que as palavras de Deus lhes foram confiadas. Segundo o propósito, a antiga aliança aponta tipologicamente para Cristo. Jeffrey Johnson explica que o pacto mosaico apontou uma luz brilhante em Cristo. 1
Primeiro, mostrando a necessidade universal do homem de um Salvador. Segundo, como já explicamos em detalhes, figurando Cristo por meio de várias sombras e tipos. Todo o sistema sacrificial, o ofício do sumo sacerdote, o tabernáculo, demonstravam que o Senhor é santo, que a sua presença é restrita, que a transgressão da lei demandava derramamento de sangue. O ofício do sumo sacerdote demonstrava a necessidade de um mediador entre Deus e os homens. O Antigo Testamento está repleto de sinais, sombras e tipos que apontavam para Cristo. Jesus Cristo é Deus conosco, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque, aquele que ofereceu o sacrifício perfeito de uma vez por todas e adentrou não somente no Santo dos Santos do tabernáculo, mas à destra de Deus, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, abrindo um novo e vivo caminho para o seu povo. Aquilo que é uma sombra no Antigo Testamento encontra a sua substância em Cristo. Os diversos tipos, sombras, sinais e figuras prefiguravam aquele que é maior do que eles mesmos, a saber, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Você pode examinar as Escrituras e encontrar inúmeros tipos que apontavam para Jesus. Como já vimos, Cristo é o segundo Adão, o pão da vida, o Cordeiro de Deus e daí por diante. Terceiro propósito, a antiga aliança manifesta o pecado dos homens e os conduz a Cristo. O terceiro motivo é que a antiga aliança manifesta a culpa. Romanos 3, 19 ao 20 afirma: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. A lei expressa explicitamente algo que já havia sido colocado dentro do homem desde o princípio. Ela simplesmente expõe claramente e manifesta o seu pecado. Por exemplo, antes mesmo de Moisés ter recebido as tábuas da lei no Sinai, os homens já matavam, adulteravam, transgrediam a consciência que Deus havia colocado dentro deles. A norma da lei gravada dentro dos homens sempre existiu, mas no Sinai é expressa claramente e expõe o seu pecado, como explica John Bunyan. A própria substância dos 10 mandamentos foi dada no jardim antes de serem recebidos no Sinai. Porém, eles estavam tão obscurecidos no coração do homem que os seus pecados não foram mostrados de modo tão claro quanto posteriormente. A lei foi acrescentada, ou mais claramente dada, no Sinai em tábuas de pedra, para que a ofensa abundasse, ou seja, pudesse ser manifestada e aparecer mais claramente. A aliança mosaica manifestou a condenação do homem. Ela serve como um raio-x, que mostra o problema, mas não o resolve. Apenas manifesta a condição em que a pessoa se encontra e conduz o paciente ao médico, que é quem pode realmente tratar do problema demonstrado. Nesse caso, o médico é Jesus Cristo. Como vimos, a antiga aliança era condicional, possuía bênçãos e maldições e dependia da obediência do povo. Por exemplo, em Êxodo 19:5, observamos uma condição. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nesse caso, a condição seria guardar a aliança. Sabemos pela história que a nação desobedeceu continuamente e quebrou a aliança diversas vezes. Além disso, como vimos, era uma aliança nacional, feita com Israel sob uma teocracia. A entrada se dava pela circuncisão física, prometia recompensas terrenas, e neste pacto encontravam-se tanto crentes como descrentes. Portanto, apesar de estar relacionada com o pacto da graça, apontar tipologicamente para ele, ela permanece distinta substancialmente dele, como veremos no próximo tópico. No entendimento batista pactual, a antiga aliança, ao mesmo tempo em que revela tipologicamente a obra redentora de Cristo, ela em si mesma ainda é uma reafirmação do pacto de obras. Vamos agora para a nova aliança. Já notamos que na perspectiva batista reformada, o termo pacto da graça é equivalente à nova aliança. Diz respeito à manifestação do eterno plano redentor divino na história.
a promessa salvadora revelada no Antigo Testamento, estabelecida na plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Esse é um dos pontos em que a teologia bíblica batista pactual se distingue da teologia pactual pedobatista. Para os batistas, o pacto da graça foi revelado como uma promessa em Gênesis 3,15 e estabelecido na história somente na nova aliança em Cristo. Portanto, a nova aliança equivale ao pacto da graça. Na antiga aliança, apesar de o pacto da graça ser prometido, ele ainda não fora estabelecido. Os batistas entendem, portanto, a diferença substancial entre a antiga e a nova aliança, ao passo que os pedobatistas entendem de maneira diferente. Para os pedobatistas, o pacto da graça foi estabelecido em Gênesis e administrado diversas vezes ao longo do Antigo Testamento. Ou seja, no entendimento pedobatista, todas as alianças feitas no Antigo Testamento são o pacto da graça sendo administrado. E a nova aliança seria somente mais uma administração deste pacto. Logo, eles não creem que a nova aliança é substancialmente diferente da antiga. Iremos trabalhar esse ponto posteriormente em uma aula dedicada a esse assunto. Vamos prosseguir. O texto de Hebreus 8 apresenta claramente a distinção entre a antiga e a nova aliança. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O texto apresenta Jesus Cristo como mediador de uma aliança superior baseada em superiores promessas. Explica que se a aliança anterior, a antiga aliança, fosse sem defeito, não se procuraria lugar para uma outra. O autor de Hebreus prossegue citando o texto de Jeremias 31, mostrando que desde o Antigo Testamento havia promessa sobre uma nova aliança. O defeito da antiga aliança encontrava-se no povo, que não conseguia cumprir as suas exigências. A função da antiga aliança foi demonstrar que todos estavam debaixo do pecado e os conduzir, através de tipos, sombras e promessas, a Cristo. Em sua exegese de Hebreus 8, John Owen destaca a superioridade da nova aliança em relação à antiga. O que antes estava escondido em promessas e obscuro em muitos aspectos foi agora trazido à luz. E aquela aliança, cuja eficácia estava estabelecida invisivelmente, em forma de promessa, sob tipos e sombras, foi agora solenemente selada, ratificada e confirmada na morte e ressurreição de Cristo. Ela, a aliança, havia sido confirmada em forma de promessa, que é um juramento. Agora foi confirmada como pacto, que é o sangue. Aquela que antes não tinha adoração visível, exterior, própria e peculiar a ela, agora é feita a única regra e instrumento de adoração para toda a igreja. Nada sendo admitido a esse respeito, senão o que lhe pertence e é designado por ela. O apóstolo tem isso em mente com o estabelecimento legal da nova aliança, com todas as ordenanças de seu culto. Com isso, a outra aliança, a antiga aliança,
foi anulada e removida. E não apenas a aliança em si, mas todo o sistema de culto sagrado de acordo com o qual era administrada. Quando a nova aliança foi dada em forma de promessa apenas, ela era consistente com certa forma de culto, rito e cerimônia, e isso se compunha em um jugo de escravidão. Estas coisas tornaram-se inconsistentes quando ela foi completada como uma aliança. A partir de então, todo o culto da igreja deveria proceder dela e a ela ser conformado. Portanto, John Owen compreendia que na antiga aliança o pacto da graça havia sido revelado e na nova aliança ele é estabelecido legalmente com suas ordenanças de culto e selado com sangue. Portanto, as cerimônias e sombras da antiga aliança seriam abolidas uma vez que encontram a sua consumação em Cristo. Por exemplo, digamos que você tem o ticket de um grande prêmio. Uma vez que você já recebeu o prêmio, você não precisa mais do ticket. Ele já cumpriu a sua função. Uma vez que Cristo estabeleceu a nova aliança, não precisamos mais nos apegar às cerimônias que o anunciavam. Elas cumpriram a sua função. Uma vez que temos um sumo sacerdote superior da ordem de Melquisedeque, o sacerdócio levítico já cumpriu a sua função. Não há mais necessidade de sacrifícios de animais ou de um outro sacerdote. Cristo é o mediador de uma aliança superior. Além disso, a nova aliança não seria como a mosaica, quando o Senhor os conduziu para fora do Egito, a qual era condicional e os seus participantes não cumpriram as condições. Pelo contrário, quebraram a aliança. Diferente da antiga aliança, na qual encontramos condições do tipo, se vocês fizerem isso, então eu. A nova aliança para os salvos é incondicional. Stuart Olyott comenta. Na antiga aliança, Deus disse com efeito, se vocês, então eu. As bênçãos pactuais estavam condicionadas à obediência humana. Na nova aliança, Deus fala, eu quero fazer. É interessante observar quantas vezes isso ocorre nos versículos Hebreus 8, do 7 ao 12. Embora não esteja claro, mas apenas implícito a partir desses versículos, o fato é que tais bênçãos são condicionadas à obediência de Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. A nova aliança é incondicional para os seus participantes, uma vez que Cristo cumpriu todas as condições em nosso lugar. Todos os participantes dessa aliança são salvos. Todos conhecem o Senhor. Aqueles que estão na nova aliança são aqueles que estão em Cristo. São os herdeiros das promessas espirituais feitas a Abraão. Outro fator é que na antiga aliança a lei foi gravada em tábuas de pedra. Na nova aliança, a lei é gravada na mente e no coração do povo de Deus. A antiga aliança mostra o pecado. A nova aliança resolve o problema do pecado através da obra do mediador, Jesus Cristo, que derramou seu sangue, que nos lava de todo o pecado. O Senhor diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeffrey Johnson explica muito bem esses pontos. A principal diferença entre as duas alianças foi que, enquanto a antiga aliança foi quebrada, a nova aliança seria inquebrantável. Por exemplo, a antiga aliança apresentava a lei escrita em pedra, mas não podia mudar um coração de pedra. Em contraste, a nova aliança escreve a lei sobre o coração. A antiga aliança exigia um coração circuncidado, mas a nova aliança fornece um coração circuncidado. Alguns membros da antiga aliança foram afastados de Deus, mas todos os membros da nova aliança são preservados em um relacionamento amoroso e pessoal com Deus. A lei condenou os membros da antiga aliança, enquanto os membros da nova aliança são justificados em Cristo. Portanto, vimos que a entrada na antiga aliança se dava pela circuncisão logo após o nascimento. A entrada na nova aliança é pela circuncisão do coração, o novo nascimento. A antiga aliança era como uma sombra, a nova como a substância. E com a chegada da nova, a antiga torna-se antiquada. Samuel Henihan acerta ao afirmar: no Antigo Testamento, a antiga aliança era um tipo e sombra da plenitude que estava por vir. Essa plenitude foi envolta em mistério e tipos que esperavam por ser revelados em Cristo. Com a vinda de Cristo, agora temos essa plenitude. Os elementos externos
tipológicos da antiga aliança são abolidos. O mistério e as sombras se foram. Com a nova aliança veio um irromper de um tempo escatológico em sua forma já e ainda não. O povo da antiga aliança foi gerado naturalmente e marcado pela circuncisão da carne. O povo da nova aliança é gerado espiritualmente e do mesmo modo circuncidado no coração, o antítipo da circuncisão. Portanto, o batismo deve ser administrado apenas para aqueles que estão espiritualmente nascidos na aliança. A única forma prescrita nas Escrituras para avaliar se alguém está na aliança é uma profissão de fé. Após a profissão de fé, o batismo é administrado. Este é precisamente o padrão que vemos no Novo Testamento. O batismo acontece após uma profissão de fé. Henihan demonstra o motivo dos batistas, conforme esse entendimento da nova aliança, batizarem somente aqueles que fazem profissão de fé em Cristo, uma vez que na nova aliança todos conhecem o Senhor e têm os seus pecados perdoados. E a entrada não se dá por nascimento físico, mas pelo novo nascimento. A única maneira prescrita na Escritura para avaliar esse ponto é a profissão de fé. Portanto, os batistas entendem que somente devem batizar aqueles que demonstram arrependimento e fé em Cristo, pois este é o sinal de que fazem parte do pacto da graça. Jeffrey Johnson resume de maneira muito clara o que vimos na aula de hoje. A aliança abraâmica prometeu o pacto da graça. A aliança sinaítica mostrou as condições do pacto da graça, mas somente a nova aliança cumpre o pacto da graça. Johnson também destaca as diferenças substanciais entre a antiga e a nova aliança na seguinte tabela. Na antiga aliança, a entrada era por nascimento físico, enquanto na nova aliança, a entrada é pelo novo nascimento. Na antiga aliança, a circuncisão era física, um ato exterior na carne. Na nova aliança, a circuncisão do espírito, no coração. Na antiga aliança, a lei foi escrita sobre a pedra. Na nova aliança, a lei é escrita sobre o coração. Na antiga aliança, a adoração cerimonial exterior. Na nova aliança, adoração espírito em verdade. Na antiga aliança, um reino físico. Nova aliança, um reino espiritual. Antiga aliança, herança terrena. Nova aliança, cidade celestial. Antiga aliança, temporal. Nova aliança, eterna. Portanto, aquilo que fora prometido no Antigo Testamento é cumprido em Cristo na nova aliança. Cristo foi assunto aos céus, está à destra do Pai e o seu reino já está entre nós. Mas aguardamos a sua segunda vinda e a consumação de todas as coisas, quando o Senhor fará novos céus e nova terra onde habita a justiça, e desfrutaremos plenamente, tanto espiritualmente como fisicamente, das bênçãos prometidas por Deus. Jeffrey Johnson conclui. Então, depois que Cristo voltar, o céu e a terra estarão unidos na vinda dos novos céus e nova terra, onde somente habita a justiça. Naquele tempo, o povo de Deus receberá seus novos corpos glorificados, encontrará o descanso escatológico, com a plenitude de ambos aspectos, naturais e espirituais do pacto abraâmico, são cumpridos na consumação do reino de Deus na era eterna que virá. E o reino prometido a Abraão era espiritual e físico por natureza, mas consistia apenas daqueles que foram unidos a Cristo pela fé. Vamos aos destaques de alguns pontos importantes. Há uma dicotomia na aliança abraâmica. Seus aspectos físicos e condicionais desenvolvem-se na antiga aliança e suas promessas espirituais e incondicionais se cumprem na nova aliança. Segundo, a antiga aliança é uma aliança condicional, nacional, cuja entrada é por meio da circuncisão física, sob a qual estão crentes e descrentes, e ela é temporal. A antiga aliança aponta tipologicamente para Cristo, preserva a linhagem do Messias, mostra que todos estão debaixo do pecado e aponta para um Salvador. Quarto, embora esteja relacionada dessa maneira com a nova aliança, a antiga aliança é distinta substancialmente da nova. Quinto, a nova aliança é o pacto da graça, que fora prometido no Antigo Testamento, estabelecido na plenitude dos tempos em Cristo. Sexto, a nova aliança para os crentes é incondicional, pois Cristo cumpriu todas as condições exigidas em nosso lugar. Sétimo, a nova aliança é eterna. Todos que estão sob essa aliança são salvos, conhecem o Senhor, promete bênçãos espirituais e sua entrada é por meio do novo nascimento. A aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula trabalharemos o tema A Lei de Deus. Como um cristão na nova aliança se relaciona com a lei de Deus. É sobre isso que vamos tratar. Aguardo você lá.
Graça e paz.